Bom dia às minhas turmas aí do primeiro ano da Escola Professor Monsenhor Valdir Lopes de Castro, né? Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Gente, na nossa aula passada sobre capacidades físicas, certo? Eu mandei esse slide todo prontinho para vocês e mandei uma atividade. Até porque vocês estavam na semana de revisão de provas, certo? E hoje eu estou aqui para poder explicar para vocês aqui um pouco aí sobre as capacidades físicas, certo? Que esse é o nosso conteúdo de N3. Eu peço para vocês que quem não fez ainda a atividade da aula passada, que faça, certo? Porque vocês fazendo vai melhorar na pontuação, aquela pontuação de 5 pontos aí de vocês, tá bom? E eu olhei dos 4 primeiros anos e eu vi que nem metade das salas tinha feito a minha atividade, certo? Ela vai continuar lá, eu não fechei ainda, eu só vou receber com atraso de vocês, mas façam, tá certo? Vamos lá para a explanação sobre capacidades físicas. O que são capacidades físicas, pessoal? Dentro de um conceito aqui, elas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano, certo? Então, lembra bem dessa palavra, treinável, certo? Nós nascemos com todas as nossas capacidades físicas, claro, que umas são mais desenvolvidas do que as outras, certo? Uma pessoa ela pode ter mais força do que a outra, uma pessoa ela pode ter mais flexibilidade do que a outra, uma deve ter mais resistência do que a outra, então assim, varia de pessoa para pessoa. Agora, aquela capacidade física que você não tem presente no seu organismo, se você treinar, ela vai aparecer de uma forma bem grande para você, vai melhorar muito aí na desenvoltura do seu corpo fisicamente, certo? É através das capacidades físicas que se conseguem, gente, executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas, né? Que é que a gente já sabe e que aprendeu, né? Quando bebê, andar, correr, saltar, nadar, que está faltando só um R, mas nadar, certo? E outras mais. Aí nós temos, gente, vários tipos de capacidades, certo? E dentro delas nós temos as capacidades condicionais. Qual é o conceito disso, gente? São as capacidades ligadas à eficácia do metabolismo energético. Estão associadas aos processos que conduzem à obtenção e transformação de energia, isto é, ao desenvolver dos músculos e sistemas orgânicos. Qual é um exemplo disso, gente? Né? As condicionais são força, velocidade, resistência e flexibilidade, certo? Vamos começar aí com a força, né, gente? A força máxima, né? Trata-se da quantidade máxima de força que o músculo pode desenvolver com uma máxima contração voluntária, certo? E a força de resistência é a capacidade do organismo de resistir à fadiga, sustentando níveis de força moderados por intervalos de tempo prolongados, certo? Então, é a capacidade do organismo de resistir à fadiga, sustentando níveis de força moderados por intervalo de tempo prolongado, certo? Então, essa força máxima aqui é aquela que você consegue, vamos supor, levantar um saco de 100 quilos. Você levanta e na mesma hora você derruba no chão. E a força de resistência é aquela que eu pego o mesmo saco de 100 quilos e eu seguro ele aqui por um tempo, por 1 minuto, por 2 minutos ou 3 minutos. Então, essa é a minha força de resistência. A minha força máxima, eu consegui levantar aquele saco de 100 quilos. Então, eu consegui, é a minha força máxima. Mas se eu quiser resistir nessa força, eu vou segurar aquele saco ali por mais tempo. Entendido a diferença dos dois? Aqui foi a máxima que ele conseguiu com esse halteres fazer o exercício completinho, correto, né? A execução correta. E aqui, gente, é resistência. Nem todo mundo consegue subir e sustentar o seu corpo segurando só nessa barra aqui em cima. Então, aqui seria a força de resistência. Entendido? Aí, gente, nós vamos entrar aqui, saindo da força para a velocidade, certo? Nós temos vários tipos de velocidade.
Mas aí se eu for cobrar, vou cobrar só com o conceito de velocidade, mas eu vou especificar aqui para vocês, tá bom? A velocidade de reação, gente, é o tempo requerido para ser iniciada uma resposta a um estímulo específico, certo? A velocidade de deslocamento ou velocidade de movimento é a capacidade máxima de um indivíduo deslocar-se de um ponto para o outro. Velocidade de movimento dos membros superiores ou inferiores é a habilidade de mover os braços ou pernas tão rápido quanto possível. E aí, ó, aqui nós temos aí a capacidade de velocidade dessas pessoas. Nessa competição aqui vai vencer o que fizer a velocidade máxima e com mais resistência. Aqui ele vai ter que ter a capacidade de velocidade máxima e de resistência, os dois ao mesmo tempo. Vai vencer quem tiver essas capacidades aí melhor, certo? Ó, aqui também já usa os membros superiores e inferiores, né? Que é a corrida. Que aqui eles usam mais a de resistência, que é como se fosse 1 minuto eles correm 100 metros, né? A resistência, gente. Um conceito aqui de resistência é quando o corpo é resistente a exercícios físicos ou a qualquer atividade que envolva muito suor e força do corpo em geral. E ela pode ser aeróbica e anaeróbica. Ó, aí nós vamos ver, gente, a diferença de aeróbica e anaeróbica que a gente já viu até nos períodos passados, certo? E quem não viu, a gente vai ver agora. A aeróbica, gente, é quando você faz aquela atividade física que a sua respiração funciona direitinho. Você tanto inspira pelo nariz como expira pela boca, certo? Eu vou fazer um exercício aqui respirando direitinho, sem muito peso, mas eu tentando fazer a minha atividade da melhor forma possível, certo? Anaeróbica, gente, anaeróbica, ana significa sem. Então, se a aeróbica é com a presença do oxigênio, na anaeróbica é sem a presença do oxigênio. Na anaeróbica, gente, a resistência ela é trabalhada como? Se eu acabei de dizer para vocês nesse instante que um corredor ele consegue correr 100 metros em menos de 1 segundo, né? Cada metro aí, cada 10 metros aí, ele consegue correr em 1 segundo. Então tem recorde aí de 100 metros de 9 segundos de um atleta, né? Professora, como é que ele conseguiu correr 100 metros em 9 segundos? Treinando a sua resistência. E para ele correr esses 100 metros em 9 segundos, praticamente que ele usa muito outras capacidades, a força. E no momento, gente, ele fica que praticamente ele prende a respiração porque ele precisa colocar força, certo? Então, se eu for também colocar um guarda-roupa pesado, for afastar com a minha mãe em casa de um lugar para o outro, eu vou usar a resistência aí anaeróbica, porque na hora que eu vou colocar a força, eu vou prender a minha respiração. Entendido? Então, a diferença de aeróbica e anaeróbica é que a aeróbica tem a presença do oxigênio e o anaeróbico não tem a presença do oxigênio, certo? Então, se eu vou correr com o meu colega lá na rua, né? E eu vou correr sem olhar tempo, sem nada. Então, essa minha corrida, ela vai ser aeróbica, porque eu vou estar usando a minha respiração constantemente. Agora, se eu vou correr 100 metros e vou competir com alguém, eu vou usar mais a minha resistência anaeróbica do que a aeróbica, certo? A aeróbica, gente, ó, como eu já falei lá antes, é uma combinação de ginástica clássica com dança, né? É um treinamento dinâmico com movimentos rítmicos, juntamente com a música motivadora. As aulas de ginástica em si, né, gente? Sendo aquela lá da praça, sendo aquela lá da academia, tanto faz. Ela é uma ginástica aeróbica, certo? Quando é que ela é anaeróbica? É qualquer atividade física que trabalha diversos grupos musculares durante um determinado período de tempo de forma contínua e ritmada. Lembra que eu falei do corredor, certo?
A flexibilidade. Ah, professora, a minha colega ela é mais flexível do que eu. Quando eu era criança, eu fui para o balé e eu não consegui ser flexível. Já a minha colega era mais flexível por conta disso, né? E isso, gente, vai de não só lá no balé, não, vai das atividades do cotidiano, né? Tem gente que não consegue em pé, com as pernas todas estendidas, segurar, colocar a mão lá na sua ponta dos dedos dos pés. Ela tem que dobrar o joelho. Então, varia de pessoa para pessoa, certo? E o que é a flexibilidade? É a capacidade de realizar movimentos de grande amplitude angular em torno de uma articulação, que ela pode ser ativa ou passiva. Você pode fazer, gente, um exemplo de atividade de flexibilidade é o alongamento. Se eu sou uma pessoa que eu me alongo todos os dias, eu vou ter minha flexibilidade melhor. Agora, se eu sou uma pessoa que eu não me alongo e eu já não tenho uma flexibilidade boa, essa flexibilidade ela não vai melhorar. Então, lembra que a gente falou que as capacidades físicas são treináveis? Se eu não tenho uma boa flexibilidade, eu tenho que treinar para que ela seja melhor. Então, ativa é quando eu faço um alongamento sozinho. E passiva, gente, é quando eu tenho a ajuda de outra pessoa me alongando para poder melhorar mais ainda essa flexibilidade. Certo? Ativa, ó, é a máxima amplitude que se pode obter através de movimentos efetuados pelos músculos de forma voluntária. É você se alongando. Aqui essa mulher está numa aula de alongamento. Certo? A passiva é a máxima amplitude articular que se consegue em um movimento através da ação de uma segunda pessoa. Aparelhos, né? Força da gravidade, etc. Então, lembra que eu falei, a ativa é você se alongando sozinho e a passiva é com a ajuda de alguma pessoa, certo? Empurrando, forçando um pouquinho para que você venha fazer um movimento mais longo, mais amplo. As capacidades coordenativas, né? Vem de coordenação. Lembra que a gente falou das condicionais? E agora nós vamos falar das coordenativas. As capacidades coordenativas permitem que o atleta consiga dominar de forma segura e econômica, esse acento está errado, econômica é um chapéuzinho, gente, certo? As ações motoras, tanto em situações previsíveis como imprevisíveis, né, de adaptação. Quais são essas capacidades coordenativas, gente? É o meu equilíbrio e a minha agilidade, certo? O equilíbrio, ela é uma habilidade de um indivíduo em manter a postura do seu corpo inalterada quando este é colocado em várias posições, né? Lembra que às vezes a gente brinca quando a pessoa está no estado aí alcoólico, que ela não consegue mais fazer um 4 com o pé? Ela faz um 4 colocando o seu pé aqui perto do outro joelho. E às vezes ela não consegue. Essa brincadeira é feita muito aí entre as pessoas que bebem, né, as bebidas alcoólicas. E aí ela não consegue fazer mais aquele 4, certo? Então, a visão desempenha um papel importante no equilíbrio, certo? Lembra que isso, gente, a nossa visão, ela depende do nosso labirinto, certo? Nós temos um negóciozinho lá na nossa cabeça que é chamado de labirinto. Tem alguns problemas que as pessoas têm nesse labirinto que geram uma doença chamada labirintite e que ela não consegue ficar em pé, porque ela sente uma tontura grande. Claro que tem níveis baixos, mas tem níveis elevados também dessa doença. Então, a visão desempenha um papel importante no equilíbrio. Ela propicia a focalização de um ponto de referência a fim de manter o equilíbrio, certo? Aí, gente, ó, os tipos de equilíbrios estático, né? Estático, parado, a habilidade do corpo em manter-se em certa posição estacionária. E o dinâmico é a habilidade do indivíduo em manter o equilíbrio enquanto se movimenta de um ponto para o outro. Estático é parado, dinâmico é em movimento. É em movimento, mas eu permaneço naquele equilíbrio, certo? Aqui é dinâmico porque ele está andando em cima, né, dessas madeiras aí, certo? E aqui, gente, ela está num movimento, que é o movimento do balé, do yoga, onde ela consegue ficar minutos aí nessa posição, sem cair, equilibrando, certo?
Agilidade, gente, né? Agilidade é a capacidade de deslocar-se o corpo no espaço o mais rápido possível, mudando o centro de gravidade de posição, sem perder o equilíbrio e a coordenação dos movimentos, certo? A agilidade, gente, ela aparece muito nas atividades esportivas e recreativas, né? Quem é mais rápido, às vezes, consegue marcar um gol lá mais rápido, né? Quem corre mais rápido consegue chegar mais rápido naquela corrida, se ele estiver participando de uma competição. E aqui, no caso, as atividades desportivas, gente, são futsal, futebol, handebol, voleibol e as recreativas, porque às vezes as recreativas não tem aquela... Quem chegar primeiro lá naquele determinado local vai ganhar um pirulito. Então, as atividades recreativas também usam a agilidade, certo? Assim como em movimentos relacionados ao nosso dia a dia, certo? Quais são os exemplos aqui, ó, nos desportos, como eu até já citei? Basquetebol, esgrima, voleibol, tênis, futsal, futebol americano. No cotidiano, gente, aqui é um CO, viu? No cotidiano, é o desviar de algum objeto lançado em nossa direção. Se você é uma pessoa que tem a agilidade bem fluida, bem ampla aí no seu corpo, às vezes uma coisa vai chegando para... Uma bola vai chegando para bater em você, você consegue desviar dela. Porque você tem a agilidade aí excelente, certo? Ó, aqui também é um exemplo de agilidade, certo, gente? Ele tá correndo, aqui é um treino de futebol, certo? E aí, gente, para finalizar o nosso vídeo aqui, né? Quais são os benefícios para quem pratica atividade física? Nós estamos estudando, gente, o sedentarismo, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo postagem dos meus alunos, de vocês, praticando atividade física, porque assistiu a minha aula e viu os benefícios que sair do sedentarismo, viram os benefícios que estão sentindo, né? E aí eu vi pessoas aí praticando atividade física, me marcando, eu marquei Cred 3, a escola, a Irlanda, o Sena, e eu marquei, certo? Então, assim, eu fico muito feliz, porque o meu objetivo é isso, fazer com que vocês melhorem o físico de vocês, né? A qualidade de vida. Então, eu trouxe aqui no finalzinho do meu vídeo para vocês os benefícios para quem pratica atividade física, né? Fisiológico, né? Que é o que até a gente falou agora, mais ou menos. Você tem mais força muscular, mais densidade óssea, o seu osso ele é de melhor qualidade, menos risco de doenças, que a gente já viu lá no sedentarismo, mais controle da pressão arterial, mais, né? E melhorou e melhora mais ainda os níveis de colesterol, diminui as dores crônicas. Às vezes você é uma pessoa sedentária, você sente dor no corpo todo e não sabe por quê, né? Menos risco de insônia, você vai dormir melhor. E mais saúde geral e do coração. Psicológicos e sociais, gente, melhora a autoestima, né? Com os resultados de alguma atividade física que você esteja fazendo, né? Ou exercício físico, melhora a autoestima. Diminui aí, né, menos depressão, menos ansiedade, menos estresse, melhora ainda, mais ainda a imagem corporal, desse isolamento social, né, as pessoas estão fazendo muita caminhada, mas caminhem com a sua máscara, certo, pessoal? E dentro de casa, certo? Vocês têm mais autonomia, mais convívio social e mais saúde mental. Então, gente, para quem pratica atividade física, sabe do que eu estou falando, certo? Então, gente, eu vou deixar a atividade para vocês sobre capacidades físicas no Google Sala de Aula. E até a próxima aula, que talvez a nossa próxima aula seja revisão. E vai ser pelo Google Meet. Não esqueçam, assista a minha aula do Google Meet, que melhora o resultado das provas de vocês. Tá certo? Bom dia e até a nossa próxima aula.